Primeiro ano, aula de retículo endoplasmático, a segunda organela que a gente vai ver nessa semana. O professor vai compartilhar a tela com vocês para mostrar o formato de como é essa organela e a função que ela desempenha dentro da célula, tá? Lembrando que vocês não precisam entregar nada para o professor, tá? Essa semana. Vocês apenas vão anotar os tópicos no caderno e também fazer os desenhos que o professor solicitar, tá bom? Então, vamos lá. Retículo endoplasmático. Vou começar dizendo que o retículo endoplasmático nada mais é do que a continuação do envoltório nuclear que a gente já viu no primeiro vídeo dessa semana. E eu tenho aqui, né, representado em roxinho aqui, o esquema está em inglês, pessoal, mas eu quero que vocês prestem atenção no desenho e não na escrita, tá bom? Aqui em roxinho está o envoltório nuclear, tá? E vocês observam que a membrana externa do envoltório nuclear é contínua, então, com o retículo endoplasmático. E existem dois tipos de retículo endoplasmático. Um retículo endoplasmático que tem ribossomos aderidos, e por esse motivo ele recebe o nome de retículo endoplasmático rugoso. Rugoso porque tem ribossomos aderidos, tá? E tem um outro retículo endoplasmático que não tem ribossomos aderidos, e por esse motivo ele recebe o nome de retículo endoplasmático liso. Liso porque não tem os ribossomos aderidos, tá? Pois bem, esse daqui é um slide que eu quero que vocês desenhem, tá? Porque mostra aqui o retículo endoplasmático rugoso, sempre nesse formato de prateleira, ele vai, volta, formato de prateleirinhas, sacos achatados, que são conectados e tem o ribossomo aderido. O ribossomo sempre não fica dentro do compartimento, não, ele vai ficar voltado para o citoplasma, na membrana, voltado para o citoplasma. Já o retículo endoplasmático liso, ele não vai ter o ribossomo aderido e o formato dele é diferente também. Ele não vai ter aquele formato de prateleira, né? Ele vai ter o formato de túbulos, como se fossem túbulos interconectados. E lembrando que o liso não tem ribossomos aderidos, né? O ribossomo é aquele que faz a proteína, fabrica as proteínas, né? Então, olha só, fotos e fotos. Aqui mostrando, nessa seta vermelha, né? Aqui eu tenho a membrana interna do envoltório nuclear, aqui a membrana externa contínua com o retículo endoplasmático rugoso. E eu estou vendo os ribossomos aderidos voltados para o citoplasma, tá? Olha aqui embaixo, essas estruturas no formato de prateleira. Tá vendo que tem uma compridinha, outra embaixo que é compridinha, outra embaixo que é compridinha, e eu tenho os ribossomos aderidos. O retículo endoplasmático rugoso tem esse formato de prateleira, saco achatados. Eles têm em algum momento aí uma conexão com um saquinho e outro, tá? Muitas vezes não aparece na foto, mas ele tem em algum lugar. E os ribossomos aderidos. A terceira foto, um núcleo aqui, né? E tudo isso que vocês estão vendo, que está parecendo uma impressão digital quase, é retículo endoplasmático, que vai, volta, nesse formato de prateleira, tá? A célula pode ter mais retículo endoplasmático ou menos. Isso vai depender da função que ela vai desempenhar naquele momento. Fotos de novo. Veja, sacos achatados no formato de prateleiras com ribossomos aderidos. Se chama retículo endoplasmático rugoso. Aqui, toda essa estrutura de vai e volta, retículo endoplasmático rugoso, tá? Novamente, vem aqui mostrando a célula inteira agora nessa foto. O núcleo e toda essa estrutura do formato de prateleira, retículo endoplasmático rugoso. Está cheio aqui, o citoplasma quase cheio de retículo endoplasmático. Lembrando que a quantidade dessa organela dentro da célula vai depender da função que ela está desempenhando, tá?
Outra foto aqui em cima. Tudo isso que vocês estão vendo aqui na seta, pessoal, é retículo endoplasmático rugoso, no formato reto, de prateleirinha, tá? Aqui embaixo, consigo identificar o retículo endoplasmático rugoso, formato de prateleiras, um embaixo do outro. Ribossomos aderidos. E se vocês prestarem atenção, olha aqui, ó. Essa estrutura aqui no formato de um túbulo é o retículo endoplasmático liso. Ele não vai ter mais o formato de prateleira, né? Vai ter o formato de túbulos interconectados e não vai ter o ribossomo aderido. Novamente, retículo endoplasmático rugoso. Olha como é o formato. O professor está mostrando várias fotos para vocês fixarem isso na cabeça. E o retículo endoplasmático rugoso, ele também é contínuo com o retículo endoplasmático liso. Liso, não tem ribossomo e tem o formato de túbulo. Aqui embaixo, isso que vocês estão vendo é tudo retículo endoplasmático liso. Tá? Tem um pedacinho de retículo endoplasmático rugoso aqui do lado. Quase não dá para ver, mas a maioria é retículo endoplasmático liso. Aqui eu tenho retículo endoplasmático rugoso, onde eu estou passando o mouse aqui, e tudo isso daqui, pessoal, é retículo endoplasmático liso. Os dois, obviamente, têm formatos diferentes, porque eles fazem funções diferentes, tá? Essa foto que vocês estão vendo aí é uma célula, um pedacinho do citoplasma, né? De uma célula que faz hormônios. E quem é responsável em fabricar esses hormônios, esteroides, né? No caso, que fabrica o espermatozoide, que fabrica o ovócito, é o retículo endoplasmático liso. Então, se é uma célula que vai fazer hormônio, e o hormônio é o retículo endoplasmático liso que faz, então essa célula vai ter bastante retículo endoplasmático liso, tá? A quantidade de retículo, o tipo de retículo está relacionado com a função da célula. Outra coisa, o retículo endoplasmático rugoso, ele pode se transformar num retículo endoplasmático liso, dependendo da necessidade da célula. E vice-versa, o liso também pode se transformar num retículo endoplasmático rugoso. Isso vai depender qual é a necessidade que a célula vai ter naquele momento. Isso daqui também eu quero que vocês desenhem. Tem aí o envoltório nuclear, o retículo endoplasmático rugoso, no formato de prateleiras, com ribossomos aderidos, e o retículo endoplasmático liso. O desenho está em 3D, mas vocês não precisam fazer em 3D, tá? Olha só o jeito que o professor vai fazer o desenho para vocês, né? Eu tenho aqui o envoltório nuclear, membrana interna, se funde com a membrana externa. Tá? Comecei aqui. Tem que deixar um espaçozinho por causa do complexo de poro, né? A membrana interna do envoltório nuclear se funde com a membrana externa. Vou fazer mais bonitinho aqui. Veja que, sem eu tirar o canetão da lousa, eu vou puxar a membrana externa, vou fazer agora o meu retículo endoplasmático, que é no formato de prateleira, né? Sacos achatados, tá? Faço aqui uns tubulozinhos, que é o retículo endoplasmático liso, formato, né, de túbulo. Continuo com aqui formato de prateleira do retículo endoplasmático rugoso. Veja que eu fiz tudo isso, pessoal, sem tirar o canetão da lousa. E aqui continua com a membrana externa do envoltório nuclear. Caraca, muito legal isso, né? Deixa o professor fazer mais bonitinho isso daqui. Tá? Então, veja. Bem, retículo endoplasmático rugoso é contínuo com a membrana externa do envoltório nuclear. Tá? Formato de prateleira. Tá vendo como tá igualzinho ali o da lousa? O da lousa tá igualzinho do slide. E aqui, o retículo endoplasmático rugoso é contínuo também com o retículo endoplasmático liso. O liso eu faço no formato diferente, de túbulos, não no formato de prateleira. E eu tenho que colocar aqui os ribossomos aderidos. Esse é o desenho que vocês vão fazer, tá? O ribossomo, você não pode colocar o ribossomo dentro do retículo endoplasmático. Você vai colocar o ribossomo, tá? Voltado para o citoplasma. Retículo endoplasmático liso não põe ribossomo. Então, estou colocando aqui.
Fez essas prateleiras, igual o professor fez aqui, linda e maravilhosa. Olha como o desenho do professor é bonito, né? Coloca depois o retículo endoplasmático o ribossomo no retículo endoplasmático rugoso. Pessoal, mesmo que vocês não saibam desenhar, como é o caso do professor Daniel aqui, eu preciso que vocês representem a teoria no seu desenho, tá? Por isso que o professor está solicitando um desenho aqui, ok? Veja, não terminei o envoltório nuclear ainda, né? Então, vou fazer aqui membrana interna, contínua com membrana externa. Faço uma pausa, puxo, faço de novo o retículo endoplasmático, no formato de prateleira, tá? Vou fazer o retículo endoplasmático liso agora, sem levantar o canetão da lousa. Agora eu faço no formato de túbulo, né? Não é mais no formato de prateleira, ok? Fiz no formato de túbulo. Termino o retículo endoplasmático rugoso, venho até aqui, volto e continuo a membrana externa do envoltório nuclear fazendo o pó. Falta os ribossomos aderidos, tá? Tem que ter o ribossomo no retículo endoplasmático rugoso, formato de prateleira. Mostrei várias fotos para vocês saberem como é esse formato, tá? O formato ajuda a gente a entender a função dela depois, tá, pessoal? Por isso que o professor está cobrando isso. Membrana externa do envoltório nuclear também tem ribossomos aderidos. Aqui é retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático liso. Aqui é o retículo endoplasmático rugoso, ok? Então, tá igualzinho, né? É isso que vocês vão fazer, vale 2 pontos. Esse desenho vale 2 pontos, aquele desenho do retículo, do começo do slide que eu mostrei para vocês, tá bom? Cada um deles vale 2 pontos. E sobre a função, tá? Então, olha só. O retículo endoplasmático rugoso tem o ribossomo aderido. Se é o ribossomo que faz a proteína, significa que a função do retículo endoplasmático rugoso é fazer proteína, é sintetizar proteína, fabricar proteína. Todas as proteínas que a gente tem no nosso corpo, que o corpo precisa produzir, tá? Por exemplo, uma insulina. A insulina é uma proteína, tá? Ela é fabricada no retículo endoplasmático rugoso, que tem o ribossomo aderido. Então, por que o professor chama tanta atenção de vocês para colocar o ribossomo no retículo endoplasmático rugoso? Porque se tem ribossomo, é ali que está fazendo proteína. A função do ribossomo é esse, fazer proteína. Esses outros de baixo aí são todos do retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso faz os lipídios, inclusive os lipídios de membrana. Aqueles fosfolipídios, eles são fabricados no retículo endoplasmático liso. Os hormônios, como o professor citou, é feito no retículo endoplasmático liso. Destoxificação, desintoxicar o corpo, né? As células do nosso fígado faz isso. Então, o nosso fígado, como ele desintoxica o nosso organismo, as células do fígado têm bastante retículo endoplasmático liso. Aí vai ter mais liso do que o rugoso. E no caso do músculo, né? A célula muscular vai ter armazenamento de cálcio, porque o cálcio é usado para a contração do músculo, né? Quando a gente faz a educação física, a questão de nutrição, né? A gente aprende um pouquinho a aplicação desse armazenamento de cálcio na célula muscular. Aí, por uma questão de ser assim, um pouquinho diferente, ele recebe um nomezinho um pouquinho diferente também, que se chama retículo sarcoplasmático. É a mesma coisa que retículo endoplasmático liso, tá bom? Tá? Então, veja aqui, no caso do retículo endoplasmático rugoso, né? Formato de prateleira e ribossomo aderido. Aqui é um desenho do formatinho de prateleira, ele vai e volta. Esse é o ribossomo. Olha, o ribossomo está fazendo a proteína aqui. Então, se tem ribossomo aderido, primeiro ano, o retículo endoplasmático rugoso é responsável em fazer proteína. A proteína vai ser feita no retículo endoplasmático rugoso, tá bom? Os lipídios de membrana são no retículo endoplasmático liso. Os fosfolipídios são fabricados no retículo endoplasmático liso.
Os hormônios esteroides, tudo isso que vocês estão vendo, onde eu estou passando o mouse aqui, é retículo endoplasmático liso. Também é uma célula de testículo de rato, isso daqui. São as células que produzem os hormônios para a fabricação do espermatozoide, tá? Então, se tem que produzir hormônio, e o hormônio é produzido no retículo endoplasmático liso, se é essa a função da célula, a célula vai ter bastante dessa organela, tá? É assim que funciona a dinâmica. A destoxificação, quando a gente bebe demais, fica de ressaca, ou então quando a gente toma um remédio, que é um medicamento, é uma droga, né? O fígado tem que desintoxicar o nosso corpo disso. Quem faz? Retículo endoplasmático liso, tá? E aqui as cenas para os próximos capítulos, tá, pessoal? A nossa historinha do retículo endoplasmático rugoso, que fabrica uma proteína, vai ter continuação com a próxima organela da semana que vem, que se chama complexo de Golgi. E aí a gente vai entender melhor essa historinha aqui que o professor está mostrando, tá bem? Pessoal, a nossa aula de hoje era só isso, tá? E aí, então, vocês façam esse desenho, não precisa entregar nada para o professor nesse momento, e até semana que vem, ok?